foi o estopim para eu colocar em prática essa ideia da pesquisa, foi uma mulher, né? Uma mulher que teve a coragem de fazer uma fala num evento. Eu era presidente de uma entidade de profissionais de publicidade. A gente estava fazendo uma conferência num painel que estava rolando, falando sobre tendências, sobre diversidade nas empresas, tal. Um evento que acontece lá em Nova York, e as pessoas eram mulheres brasileiras que vinham desse evento contar essas novidades. Levanta a mão uma publicitária brasileira, tá, que não vem ao caso aqui dizer o nome, mas também é minha amiga. Ela levanta a mão e fala: eu acho muito bonito vocês falarem o que está sendo discutido em Nova York, mas eu acho que aqui no nosso mercado, aqui no nosso quintal, tem coisas mais urgentes para a gente resolver, né? E uma delas é sobre assédio nas agências, porque eu já fui assediada não sei quantas vezes, tá? Nunca aconteceu nada, né? Então, eu queria saber aqui nessa sala quem é que já foi assediado, e aí todas as mulheres levantaram as mãos. Né? Eu era presidente da entidade, estava lá presente no evento, não estava na mesa, mas estava presente no evento, e falei: eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Né? E prometi em público, assim, que ia fazer alguma coisa a respeito daquilo, não fazia ideia do que seria, né? Fiz uma promessa sem saber exatamente o que ia ser. E no ano seguinte, já como presidente do conselho dessa mesma entidade, então eu tive a ideia de fazer uma pesquisa. Por quê? Porque eu conversei com alguns jornalistas do meio e falei: olha, por que esse tema nunca foi abordado, se é sabido que assédio no mercado publicitário é uma coisa que acontece todos os dias, né? E ele falou: porque do mesmo motivo pelo qual demorou para sair nos Estados Unidos, né? Ninguém fala sobre o assunto, né? Ninguém fala em on, ou seja, dando a cara, né? E nome, etc. As pessoas só falam em off. Eu não consigo fazer uma matéria sobre isso só em off, né? Então eu preciso de algum gancho para levar isso para a pauta. Eu falei, e aí eu pensei: bom, um jeito de virar um gancho para uma pauta é fazer um estudo, então, né? Não vou fazer vítimas se exporem para isso, necessariamente. Então, veio a ideia de fazer uma pesquisa e foi batata. Assim, né? Quando a gente fez a pesquisa, deu primeira página nos principais jornais do meio e extrapolou no mercado publicitário, né? Deu em todos os vários veículos, né? De cultura geral e de corporativo, porque, como você mesma disse, são poucos estudos sobre o assunto, principalmente naquela época. Em 2017 eram ainda menos estudos sobre assédio nas empresas, né? Então, isso acabou ganhando essa repercussão grande, né? Mas respondendo a sua pergunta, né? Essa é a resposta longa. Respondendo a sua pergunta curta, por causa de uma mulher, por causa da coragem de uma mulher que levantou o braço num evento, né, e fez um homem tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa a respeito, né? Óbvio que eu não fiz sozinho, tá? Assim, eu tive a ideia da pesquisa e imediatamente eu chamei uma amiga, que é a Ana Cortá, outra publicitária também, para me ajudar no estudo. Depois nós chamamos a Lara Tomazini, que é uma outra publicitária. Depois a gente trouxe a entidade, o grupo de planejamento, que assinou a pesquisa junto com a gente para ter uma assinatura institucional e não virar um estudo do Ken e da Ana, né? A gente teve a Qualibest, que ajudou no campo da pesquisa. Todo mundo trabalhou voluntariamente, tá? Inclusive essas empresas, né? A Dogs Can Fly, que é uma produtora de som, né? uma produtora de vídeo, a Alma 1111, que é uma produtora de som. A Ivy Abujanra, que é uma diretora de cinema, que ajudou a gente a fazer um vídeo, né? Um vídeo com as histórias que a gente viu, porque a gente recebeu 1.400 respostas e 1.000 histórias de assédio. Então, a gente selecionou algumas. Aí a Ivy Abujanra, ela é sobrinha da Clarice Abujanra, da querida Clarice Abujanra, e a Clarice Abujanra voluntariamente também leu essas histórias para um vídeo que a gente fez, né, que é bastante tocante, e que está público também. Então, assim, muita gente foi envolvida, né, para colocar esse estudo de pé, e a gente realizou mais de 60 apresentações voluntárias desse estudo em agências, empresas, entidades de classe, né? Foi uma coisa que tomou bastante tempo, mas que a gente achou que era um propósito nobre, assim, né? Trazer esse assunto à tona ainda em 2017.
Com certeza. E você consegue compartilhar com a gente algum número que te chamou muito a atenção? Bom, o número de ter, né, 1.400 pessoas respondendo em 1.000 assédios, né? Mas alguma descoberta, algum número que, né, que quando a gente olha, é bom quando a gente transforma o que a gente imagina, o que sabe que está acontecendo, em números, né? Eu acho que deixa tudo muito mais claro. Sim, Tem sim. algum número que você gostaria de trazer, de compartilhar? Não, claro, assim, é uma pesquisa quantitativa, então, assim, as histórias são realmente a parte mais tocante, porque você vê ali, e as vítimas se veem nessas histórias, né? São histórias muito parecidas umas com as outras, né? Mas existem números, e os números são assustadores também, né? Infelizmente, não foi surpresa para a gente, os números não foram surpresa para a gente, mas finalmente a gente teve um número para essa questão, né? Então, assim, 90% das mulheres e 76% dos homens disseram que já foram assediados moralmente ou sexualmente numa agência que trabalhou, né? E uma em cada duas mulheres disseram que já tinham sofrido assédio sexual numa agência que trabalhou, né? Uma em duas, tá? Então, assim, é uma coisa sem, não tem nem o que falar, né? E somente um em cada 10 homens disseram que sofreram assédio sexual. Mas quando a gente vai mais a fundo, esses homens, que são bem menos, que sofreram assédio sexual, em mais de 70% dos casos, sofreram assédio sexual por outro homem. Né? Então, assim, aqui a gente está falando de um agressor que tem um perfil demográfico. Tá? Ele é homem, independentemente da sua orientação sexual. Tá? Ele é homem, ele agride mulheres e homens que diz respeito a assédio sexual. Tá? Que mais? 78% de vocês, 8 em cada 10 mulheres falaram que já receberam assédio sexual verbal. E 4 em cada 10 mulheres, 40%, diz que sofreu assédio sexual físico, né? Ou seja, alguém tocou nela, né, sem consentimento. Então, assim, são números realmente assustadores, né? E as principais consequências disso, no caso das mulheres, né, no que diz respeito à saúde, são crises de soro, síndrome de ansiedade, sentimento de inutilidade, depressão, né? Então, tudo isso são consequências graves do próprio assédio sexual em si, né? Um outro número que eu acho interessante também é que uma em cada 3 mulheres diz que não recebeu apoio do chefe quando denunciou o assédio, né? E isso conversa com outro número que é que 60% das mulheres se calam, não, se calaram quando foram assediadas, não falaram nem com o chefe, né? Nem com colegas de trabalho, por medo de retaliação, por medo de demissão, né? Ou seja, então é uma bola de neve, né? que desemboca prejudicando a saúde da vítima e também o seu próprio meio de sustento. Impressão, é uma cultura mesmo, né, do medo, do machismo, né, que permeia, né, todas as instituições, né. O Isa, Patrícia, eu já chego em você, tá? Quero pegar um gancho aí que a Isabela tem também trabalhou nessa pesquisa aí com quem também fez uma consultoria para ele. Quero aproveitar esse gancho, Isabela, para você. Bom, você também, se você teve uma experiência, né, de violência doméstica, né, que no final das contas ela resultou, né, ela gerou, na verdade, tudo que você hoje, né, todo esse trabalho que você faz, que é incrível, que é importante. Hoje eu saí de um call com a Isabela falando, gente, realmente eu não sou nada, né? Depois que você conversa com mulheres como a Isabela, como a Patrícia, que fazem realmente uma diferença nesse mundo, é muito inspirador, assim, faz a gente querer ser mais, ser melhor. Então, eu queria ouvir, né, se você pode compartilhar com a gente como é que você entrou aí nessa jornada do trabalho, né, de apoio aos direitos das mulheres. Muito obrigada, Camila, pelo convite, pelo espaço. Patrícia, é um prazer te conhecer, ainda que virtualmente. Quem é um grande amigo também. Conheci o Ken porque, na verdade, eu não trabalhei na pesquisa, né, que o Ken desenvolveu. Eu fui atrás dele porque eu
vi a pesquisa e falei, acho que a gente tem que se conhecer. E ficamos muito amigos, né? Então, acho que foi esse o caminho. Mas o que aconteceu comigo é que, assim como várias milhões de mulheres brasileiras, eu fui vítima de uma relação abusiva, com muito abuso psicológico, abuso patrimonial, violência física. Tive muita dificuldade de sair desse ciclo, de romper com o ciclo de violência, de me perceber nesse lugar. E ainda era um momento que a gente não estava falando tanto, nomeando as coisas, né? Nomeando de relacionamento abusivo, por exemplo. E quando eu li sobre isso pela primeira vez, foi quando eu me dei conta. Não, é isso que eu estou vivendo. Ainda tentei insistir muito naquela relação, mas, enfim, consegui, com muito apoio psicológico, isso eu acho que é um aspecto muito importante, né? Ter o privilégio de acessar um tratamento terapêutico fez toda a diferença na minha vida, então eu trabalho muito pela difusão desse tipo de serviço também, de maneira gratuita, evidentemente, né, sempre que possível, para o público final, e muito apoio das minhas amigas. Eu tive uma das coisas que acometem, que pode acontecer muito com mulheres atingidas pela violência baseada no gênero ou pela violência baseada na raça, é um abandono da sua rede de apoio, porque as pessoas perdem a paciência, né? Demora para se recuperar, né? Você vai ter altos e baixos, você vai voltar e sair do ciclo de violência, você está presa numa situação e depois tem o tempo de recuperação. Então, eu tive muita sorte de contar com amigas que foram muito parceiras, muito pacientes comigo e que me acolheram todas as vezes que eu precisei. E eu acho que, na verdade, não é a minha história de violência doméstica que me levou ao que eu fiz, mas sim o apoio que eu tive para me recuperar dessa situação. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido escuta, se eu não tivesse tido colo, se eu não tivesse tido cafuné das minhas amigas, se eu não tivesse feito terapia, tido a possibilidade de pagar pela terapia, eu não estaria aqui trabalhando com isso, né? Então, essa rede que permitiu essa minha recuperação foi essencial para que eu conseguisse mover o meu trauma para a ação. E aí, esse relacionamento termina. Em 2016, eu fundei uma articulação chamada Rede Feminista de Juristas, porque eu percebi que essa energia que eu tinha dedicada à construção de uma relação, na verdade, a vontade dela era ser dedicada à construção política de mulheres. E só que eu não tive espaços para entender que a minha energia era nesse lugar, né? As mulheres não são só nossas energias de paixão, geralmente são ensinadas para voltarem para o âmbito familiar. E eu queria construir política, né? E até eu entender isso foi muito importante. E eu percebi que, para minha recuperação total mesmo, eu precisava estar organizada politicamente com mulheres. Sou uma mulher de esquerda, meu feminismo é interseccional, meu feminismo é pautado pelo feminismo produzido pelas mulheres negras, e aí a gente construiu, eu e outros colegas do direito, construímos uma articulação que atende vítimas de violência gratuitamente, fazemos as orientações iniciais, e disputa pública e politicamente a expansão dos direitos das mulheres e das pessoas, né, não homens cis héteros, numa perspectiva de disputa, então, de imprensa, né, escrevo muito sobre isso, falo muito dos lugares que eu posso, de incidência legislativa, né, ou seja, uma comunicação em contato direto com deputadas, com deputados, com vereadoras e vereadores sobre esses assuntos, ocupação, literalmente ocupação de espaços políticos, estar em espaços políticos. Hoje eu sou conselheira na OAB de São Paulo, muito numa perspectiva de levar um olhar feminista para os espaços, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. O feminismo pelo qual eu me guio não é um feminismo que se baseia apenas na ideia de direitos iguais entre homens e mulheres, mas é um feminismo que se baseia na ideia de mudar o mundo, de mudar a forma como a gente se organiza socialmente, né? De mudar as nossas estruturas sociais. Então, foi assim, foi a partir de uma história dura, de um homem que tinha certeza absoluta que ia me quebrar, que tinha certeza absoluta que ia me subjugar, que tinha certeza absoluta que ia conseguir me quebrar mesmo, quebrar minhas fibras de estar na minha carreira, de estar com os meus amigos, de estar com a minha família. Não teve sucesso, e a minha rede de apoio permitiu que eu chegasse até aqui. E eu não sei onde ele anda, graças a Deus. Não queremos saber. Não queremos. Obrigada por compartilhar
a sua trajetória. E você, com todo esse aparato legal, né, sua experiência como profissional, como advogada, todos os espaços que você ocupa, né, o que você sugere que uma pessoa que sofre algum tipo de violência, algum tipo de assédio, abuso, no ambiente de trabalho, que, como o Ken falou, eu não acho que seja diferente, né, da publicidade em outros setores, existe o medo, né, existe a vergonha, existe o medo de ser demitida, de ser retaliada, o constrangimento. E o que você sugere que as pessoas façam para elas conseguirem lidar com essa situação, cuidando da sua saúde, né, mental, emocional, lembrando que não é todo mundo que pode pagar por um serviço, né, por esse tipo de apoio profissional. Quais são os seus conselhos? Bom, olha só, acho que talvez o primeiro, não é só o primeiro no sentido de cronologia dos eventos, mas essas situações são situações que realmente causam um impacto tremendo na nossa saúde mental, né, na hora que elas estão acontecendo e nos momentos subsequentes. As pessoas ficam muito incomodadas que elas não conseguiram reagir na hora. Mas eu não fiz nada, mas eu não falei nada, mas eu não saí correndo, mas eu... E aí fica com uma culpa de não ter reagido. Então, primeiro de tudo, eu acho que o que é mais importante que qualquer pessoa que passe por um assédio moral ou sexual ou por práticas de discriminação no trabalho, é bastante importante ter a dimensão de que você não tem culpa, né? Não houve nada que você fez ou deixou de fazer que causou aquela violência sofrida. Quem cometeu foi um terceiro, que optou sozinho por fazer aquilo. Né? Então, você não tem culpa, por mais que a estrutura social do jeito que você não tem. Estamos aqui para combater essa estrutura. Então, e logo na sequência, acho que buscar um acompanhamento, um apoio psicológico. Vou deixar aqui alguns canais onde é possível encontrar apoio psicológico gratuito. Existe uma iniciativa que chama Mapa do Acolhimento, e o Mapa do Acolhimento oferece apoio jurídico e psicológico gratuito. Existe também o projeto Justiceiras, criado no ano passado, para atender mulheres vítimas de violência doméstica, mas que também tem atendido mulheres que passam por situações de violências em outros lugares. O projeto Justiceiras oferece um atendimento também gratuito e multidisciplinar. Você vai ter apoio jurídico, psicológico e social, né? Você vai ter uma assistente social também conversando contigo. Se o seu ambiente de trabalho for um ambiente de trabalho que contar com um canal de denúncias, denuncie. Tem a opção de fazer denúncia anônima, né? É importante, mas assim, a gente não pode colocar só na responsabilidade, na conta da pessoa assediada, a denúncia, porque se não for um ambiente seguro, se não for um ambiente que ela tenha a convicção de que ela não vai ser retaliada, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser humilhada enquanto ela estiver passando por um processo de apuração, porque é difícil, dá para entender muito bem por que não tem denúncia. Né? Dá para entender, as pessoas têm medo, porque as pessoas vivem dos seus trabalhos. Né? Então, ir denunciar alguém pode significar, sim, a perda do seu emprego. Então, é importante que a gente pressione os locais de trabalho para que eles se tornem seguros. Né? Pressionar no sentido de sociedade civil, né? E que as empresas, não só as empresas, a gente está falando escola, a gente está falando de clubes, a gente está falando de organizações do terceiro setor, né? Como as OSCs, que tem várias pelo Brasil, todos os espaços são espaços em que violências baseadas no gênero, na raça, na sexualidade, podem acontecer porque são estruturas sociais. O Brasil é sustentado no machismo, no racismo e na LGBTfobia. Então, em outras discriminações também, né? Mas essas com grande centralidade, e obviamente com discriminação de classes. E essas com grande centralidade. Então, se não há um espaço seguro, é preciso que os empregadores se preocupem em formar esse espaço seguro, né? Porque a saúde das pessoas depende disso. Uhum. A sobrevivência das pessoas no mercado de trabalho depende disso. Há uma grande evasão de mulheres, por exemplo, do mercado publicitário, porque elas não conseguem permanecer nos espaços, porque são violentos, são excludentes, tem microagressão acontecendo o tempo inteiro você ouvindo piada misógina, machista, piada não, né? Vamos lá, humor hostil, misógino, machista, e de outras ordens também. Então, claro, busque apoio jurídico. Tá, gente? Advogada e advogada é que nem médico. Não é porque você está indo lá que você vai entrar com um processo necessariamente que vai ser exposto. Não.
Você está indo receber informações a respeito do que aconteceu com você e compreendendo quais são as saídas que têm à sua disposição. Ter um bom acompanhamento jurídico, por mais que você opte por não fazer nada, que também é um direito de todas as vítimas, não fazer nada, não denunciar, não reportar, não fazer um boletim de ocorrência, tudo isso é possível e é compreensível, mas se informe sobre os seus direitos. Ter a informação sobre isso é muito importante, porque um bom advogado, uma boa advogada, vai te dizer que provas você junta, por exemplo, como é que você pode fazer um bom conjunto de provas para isso, o que você vai poder fazer, quais são os riscos que você tem. Uma coisa que acontece bastante, por exemplo, são as pessoas fazerem exposed, falarem na internet, o que eu acho que é uma técnica absolutamente compreensível também, mas muitas vezes muito arriscada. Então, ter apoio jurídico, psicológico, e se o ambiente de trabalho for um ambiente seguro, eu recomendo que, se for possível, se você se sentir confortável, faça uma denúncia. E caso não seja um ambiente seguro, vamos trabalhar aí com os colegas de trabalho, com representações do setor, para que o ambiente se torne um ambiente que tenha um canal de escuta que funcione, e que trate as pessoas com equidade. Obrigada, Isa. Depois coloca no chat, então, os órgãos lá que você mencionou. Patrícia. Patrícia, ela é diretora executiva, para quem está chegando agora, boa noite, gente, bem-vindos todos, tá? Estamos aqui com Isabela, Ken e Patrícia, a gente vai para falar da Patrícia agora, que é diretora executiva do Instituto Trabalho Decente. Paty, consegue conceitualizar o que é esse instituto, como é a atuação dele, para quem ainda não conhece esse trabalho? Boa noite. Primeiro, Camila, muito obrigada por esse convite, por esse momento tão importante, falar desse tema. Quero saudar Isabela e Ken, dividindo essa mesa comigo, e todas as pessoas que estão conosco essa noite, fazendo esse diálogo. O Instituto Trabalho Decente é uma organização da sociedade civil que surge na perspectiva de atuar para assegurar que esse conceito de trabalho decente seja priorizado no mundo do trabalho e nos projetos de desenvolvimento. Então, ele é uma organização, eu sou uma das associadas fundadoras, e quando a gente pensa no Instituto, a gente pensa, inclusive, nesse conceito de trabalho decente, que é um conceito do trabalho que precisa, a ocupação produtiva, que precisa ser adequadamente remunerada, que precisa garantir condições de liberdade, equidade, segurança, e que a pessoa e sua família possa ter uma vida digna. É um conceito extremamente amplo, mas que a gente não consegue aceitar um trabalho onde você não garanta isso, que, na verdade, é o mínimo. A pessoa não pode sair para trabalhar e sofrer assédio, e adoecer e morrer, ou ter trabalho escravo, ou ter trabalho infantil, ou enfim. Então, a gente defende que esse tema deve ser pautado, e, por isso, o Instituto atua tanto com advocacy, como ocupação de espaços estratégicos, mas implementando projetos, trabalhando diretamente com comunidades, com o público-alvo, e também promovendo o diálogo social sobre trabalho decente, fazendo formação de gestores públicos. Então, somos uma organização, saudades do tempo que a gente podia viajar, a gente está voltando agora, a viajar, porque inclusive eu sou coordenadora de projeto, eu rodo interior, olhar no olho das pessoas e tratar desses temas com os vários atores do mundo do trabalho é muito bom, muito importante. E vocês lá no Instituto fazem um trabalho bem, bem forte assim na questão da erradicação da escravidão moderna, e a indústria da moda é uma indústria gigante, uma das maiores indústrias do mundo. Aqui no Brasil, eu acredito que seja a segunda ou terceira que mais emprega pessoas aqui no país, sendo que a maior parte desses trabalhadores são mulheres, então são mulheres que sustentam as suas famílias, sustentam as suas casas, e a gente ouve ainda muito falar de trabalho escravo, feito não só por grandes fast fashions, mas até por empresas menores mesmo, mas que trazem, tem até uma rede, que traz imigrantes, que traz bolivianos mentindo, aplicando um golpe de que vai trabalhar, de que vai ter uma vida decente, chega aqui
é o contrário, né? De repente eles se veem presos ali num lugar também que, assim como da violência doméstica que a Isabela falou, o ciclo da escravidão é muito difícil de você conseguir sair, né? O que é, né? Que predomina a escravidão moderna, Patrícia? O que significa isso hoje? Então, a escravidão moderna, e é bom a gente usar essa expressão, né? Quando a gente fala do trabalho escravo, que é para a gente não gravar aquela ideia da escravidão histórica, né? Que é associada às correntes. Sim. Na verdade, na escravidão moderna, a gente submete a pessoa, a vítima, à condição análoga à de escravo, são 4 condições, né? Seja por jornada exaustiva, né? Que é aquela jornada de trabalho que não permite que a pessoa recupere, né? Ter o descanso necessário para recuperar suas condições, seja a servidão por dívida, né? Onde a pessoa ela acaba ali chegando naquele local, é envolvida por dívidas ilegais, de forma que ela fica presa naquele ambiente, ou pelo trabalho forçado em si, são todas aquelas condições que impedem que o trabalhador saia do seu local de trabalho, tenha liberdade de locomoção, associada né, à imposição do trabalho, ou o trabalho degradante, né, que são aquelas onde envolve o meio ambiente do trabalho, né, aquelas condições que violam a dignidade do trabalhador, um trabalho que vai, apesar de todo o trabalho escravo, né, contraria a ideia de dignidade, mas esse conceito englobar a questão do trabalho degradante, a legislação brasileira, inclusive, é uma das mais avançadas no mundo, inclusive vai muito além da normativa da OIT ao definir, não à toa, de vez em quando, sofrem ataques, né, na tentativa de mudar esse conceito, porque a gente tinha a degradância, a gente tem muito forte nos resgates de trabalhadores no Brasil, a degradância caracterizada, né? Aquelas condições de trabalho totalmente desumanas, totalmente aviltantes, e isso caracterizando aquela pessoa que está submetida ao trabalho escravo. Então, se a gente vai falar no setor têxtil, né, quando a gente vai ver o resgate, aquelas mulheres trabalhando, né, normalmente no setor têxtil são mulheres imigrantes, né, a gente tem vários casos de resgates em São Paulo, inclusive, né, a gente joga na internet, hoje em dia as pessoas podem ver, e você vai ver o lugar, né, aquele lugar pequeno, sem ventilação, normalmente associada a jornada exaustiva, normalmente associada a nenhum direito trabalhista, não ter assinatura de carteira, não ter salário garantido, mas é aquele lugar que não tem ventilação, aquele poeira, a linha, ainda tem um menino do lado, se bobear, associa com trabalho infantil, que bota o filho para cortar a linha da roupa. Então, assim, é um conjunto de violações. No trabalho escravo contemporâneo, você tem a coisificação do ser humano. Ele, na verdade, vira uma coisa explorável, e eu sempre vou lembrar, o trabalho escravo existe porque pessoas se beneficiam daquela exploração. E eu digo que não são vilões de personagens de história de quadrinhos, né? A gente está falando de uma lógica dentro do nosso sistema econômico, a gente está falando de práticas que estão inseridas em cadeias produtivas, e a gente precisa fazer um olhar para a gravidade do problema, porque eu falo sempre assim, a gente está conversando aqui hoje, né, em 2021, na verdade, eu falo isso há mais de 10 anos, porque eu discuto trabalho há mais de 10 anos, e o tempo vai passando e a gente vai vendo os resgates continuam, né? E olha que falta auditor fiscal do trabalho. Se a gente tivesse tantos auditores, quando se tem necessidade, né, de fiscalização, com certeza, infelizmente, a gente teria muito, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Todos os estados brasileiros têm resgate. É claro que a gente tem fluxo, né, de trabalhadores, tem perfis como o setor têxtil, né, no estado de São Paulo, mas, na verdade, infelizmente, a gente ainda tem essa chaga, essa vergonha, né, no nosso país, da perpetuação de uma lógica de trabalho onde algumas pessoas são exploradas. E aí vamos lembrar que a gente tem até trabalho doméstico e condições análogas à escravidão acontecendo no nosso país, né? Exatamente. E como é que se rompe esse ciclo, né? É através de denúncia só que a pessoa consegue sair? Sabe aquela denúncia de vizinhos, assim, que liga para a polícia vai lá e tira a pessoa? Eu sempre digo que a denúncia é sempre ocorre quando a violação já aconteceu, né? Então a gente, como sociedade, já falhou porque a pessoa já foi escravizada, né? Obviamente, é extremamente importante para que aquela situação cesse e a pessoa seja resgatada. O Brasil tem uma política de repressão extremamente eficiente, né? Então os canais de denúncia são analisados, a superintendência atua junto com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, então a gente tem estruturado isso
nacionalmente nos estados, mas a gente tem, vamos dizer, 3 áreas, né? A repressão, que é essa, né? Que é ir lá fiscalizar, se for o caso, retirar aquele trabalhador ou trabalhadora daquela situação e buscar punição penal, trabalhista, daquele escravocrata moderno, né? Daquele empregador. Mas a gente tem a prevenção, as pessoas precisam saber o que é isso, o que está acontecendo, que situação é essa que ela está vivenciando. Muitas vezes a vítima não sabe sequer que ela está sendo escravizada. Normalmente, no momento do resgate, as vítimas não sabem que elas estavam em situação análoga à escrava, elas não têm informação de seus direitos. Pense o que é a trabalhadora migrante, que tem a dificuldade do idioma. A gente tem, né, a xenofobia, a gente tem relatos que trabalham nessa área, como essas pessoas, às vezes, têm dificuldade de acessar serviços públicos. Então, ela não sabe, e ela, às vezes, está em situação, né, sem a documentação necessária, então ela não sabe se ela pode buscar socorro com temor. Então, um conjunto de situações que deixa a pessoa vulnerável, né, para aquela violação. Então, você precisa trabalhar prevenção, né, além da repressão, prevenção. E o rompimento do ciclo, Camila, a gente tem um grande desafio no Brasil, que é o atendimento e assistência à vítima. A gente precisa, quando a pessoa é resgatada, ela recebe o chamado seguro-desemprego do resgatado, né? São 3 meses, todo trabalhador resgatado recebe, inclusive agora está se tentando aumentar para 6 meses, nesse momento, nesse ano, está sendo discutido no Congresso, mas aquele recurso vai acabar. E pessoas escravizadas no Brasil têm perfil, são pessoas, a maioria dos resgatados, em termos gerais, são homens negros, nordestinos, né, com baixa escolaridade, situação de pobreza, extrema pobreza. Obviamente, esse recorte vai mudando, como recorte de gênero no setor têxtil de São Paulo, que já também caracteriza um outro perfil. Mas o que é que une essas pessoas? A vulnerabilidade. É um conjunto de ausências de políticas que tornam aquelas pessoas vulneráveis a serem exploradas, a serem cooptadas pelos gatos, né, que são os intermediários do trabalho escravo, aceitarem aquela situação, inclusive alguns que retornam, são resgatados, depois voltam porque elas veem aquele caminho como única alternativa. Então, a gente precisa gerar condições de trabalho decentes para que essas pessoas, a gente sabe onde tem ciclos. Toda a rede que atua na prevenção, a gente sabe, determinado local tem tal característica, os fluxos de trabalhadores no país, a gente já sabe, onde tem migração interna, de tal estado do Nordeste, de tal período do ano para determinada colheita. Isso tudo a gente já sabe. Então, a gente, por exemplo, precisaria trabalhar na base, nesse município, para que aquelas pessoas não saiam ou saiam em condições assistidas, como a legislação prevê. A gente sabe que tem essa questão no setor têxtil, então a gente precisa ter um olhar atento, como essas mulheres estão trabalhando nessas oficinas. A gente precisa que a política pública, principalmente, mas a sociedade como um todo, porque se a gente deixa só para a política pública, né, a gente se coloca enquanto sociedade no lugar só de apontar e não assume o compromisso de, dentro das nossas possibilidades institucionais ou mesmo pessoais, enfim, a gente colaborar para aquele problema que é um desafio enquanto sociedade. Né? Eu digo que trabalho escravo é um desafio do nosso projeto civilizatório. Não dá para a gente falar de um projeto civilizatório, um projeto de desenvolvimento, nada disso, quando a gente ainda tem escravidão acontecendo. Então, a gente precisa também pensar nesse outro momento. Que estratégias a gente vai desenvolver? E aí a gente pode pensar, por exemplo, por cadeia, né? Quantos atores importantes, estratégicos, com poder de influenciar a cadeia, com poder de investir em projetos, podem apoiar para tirar a vulnerabilidade dessas pessoas que são escravizadas. Né? Nossa, exatamente. Tem um instituto aqui chamado Instituto Alinha, não sei se você já ouviu falar, né, que é muito bonito o trabalho que elas fazem, né, para quem não conhece, o Instituto Alinha legaliza oficinas de costura, né, que estavam trabalhando de forma ilegal, sem documentação, em condições assim de estruturas assim muito ruins, e fazendo trabalhos nessas condições análogas à escravidão. Então, quando essas mulheres e homens, costureiros e costureiras, são resgatados, o Instituto Alinha tem aí um prazo, acho que 6 meses, trabalhando com essas pessoas para tirar CNPJ, para entender, né, quanto eles podem cobrar pelo trabalho deles, né, um valor justo pelo que eles fazem. É muito bacana o trabalho deles. Quem foi? A Isabela ou a Patrícia, já nem lembro, mas que tinha comentado sobre
Ah, a Isabela falando do mercado da publicidade, falando que as pessoas, né, havia uma debandada assim, de mulheres do mercado publicitário. Na moda também acontece a mesma coisa. Nos relatos que eu recebi, muita gente falava assim, nunca mais saí da moda, estou trabalhando agora com X, nunca mais quero voltar. Nunca mais, né? Assim, então as pessoas realmente elas saem, elas ficam com um trauma, né? Com um desgosto que é insuperável. Ela sai do mercado, né? Né? Pelo qual ela estudou, pelo qual ela trabalhou muito, dedicou anos da vida, ela não teve uma série de experiências e não quer mais ficar, né? E aí, como quem fez essa pesquisa, eu queria você comentou comigo que você viu similaridades, né, nessa pesquisa entre o mercado publicitário e o de moda. Para quem chegou depois também, é uma pesquisa sobre o assédio moral e sexual no universo da publicidade que o Ken fez, né, com algumas parceiras. Mas eu queria entender quais são essas similaridades que você acha que existem nos dois setores. Bom, na verdade, eu tenho uma companheira que trabalha, entre outras coisas, no mundo da moda, e tenho amigos também que trabalham no mundo da moda, tanto no mundo editorial quanto no mundo publicitário, no mundo da moda, e existem características da própria indústria que são muito parecidas e acabam incorrendo num ciclo parecido, assim, sabe? Uma cultura de assédio muito parecida, em ciclos de violência muito parecidos. Assim, né? A gente está falando das duas indústrias que se pautam pela criatividade, né? E acabam usando a desculpa da criatividade para determinados comportamentos. Né? Posso falar aqui de maneira chula do comportamento de diva. Né? Assim, um diretor de criação e um diretor de setting, eles têm muito em comum. Assim, né? São pessoas que querem a coisa do seu jeito, são muito personalistas, né? Autorais, e acabam abusando do poder por conta disso. Né? Então, o assédio moral acaba acontecendo de uma maneira muito parecida. Né? Também, de uma maneira muito parecida, a informalidade nas relações de trabalho, né? Muito freelancer, muita gente sem nenhuma formalização das relações de trabalho, né? Então as relações de poder também ficam muito desequilibradas, né? O networking é um fator preponderante, então todo mundo se conhece, então acaba havendo muita coerção, né? de ameaças, né? Do tipo, se você falar demais, você não vai mais conseguir trabalho, porque eu conheço todo mundo, e realmente as pessoas se conhecem, né? Porque realmente é um ovo, né? Cada um desses universos, né? E também, por conta desse teor, dessa natureza do trabalho criativo, né? Há também ambientes muito informais, né? Bastante informais. E aí a linha entre a informalidade e o desrespeito, elas se misturam facilmente, né? Aquilo que então, assim, não estou dizendo que isso não aconteça em outras indústrias, tá? Mas quando pessoas de uma indústria mais formal, tá? Indústrias de bens de consumo, por exemplo, ou mesmo serviços financeiros, quando eu conto coisas que acontecem, ou que aconteciam de maneira muito frequente no mundo da publicidade, ou mesmo da moda, né? Eles ficam chocados. Porque assim, existe assédio sim nessas outras indústrias, né? Mas não de uma maneira tão descarada e tão socialmente aceita. Né? Então a gente tinha agências de publicidade que eram famosas porque na festa de fim de ano eles elegiam a mais gostosa da agência, né? E geralmente essa mais gostosa da agência era forçada a desfilar na agência, sem poder dizer não, né? Pressionada a fazer isso. Tá? E isso era noticiado em coluna social. Tá? Fulana ganhou o troféu Calota de Ouro, né? Na festa de fim de ano da agência tal. Né? Isso acabou. Foi mais ou menos em 2016, 2017 que isso acabou, mas isso é ontem isso. Né? Até ontem esse prêmio existia, era dado anualmente, entregue na festa de fim de ano da agência e notícia na coluna social. Né? Então, assim,
É é uma realmente rede, um né? universo. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma cultura do assédio, é uma coisa estrutural, entendeu? Não é de um indivíduo ou outro, ou de uma agência ou outra em particular, né? É uma coisa estrutural mesmo, assim. Então, deveria ser encarado estruturalmente o problema também, né? Não adianta ficar achando que um esforço localizado numa agência vai resolver esse problema, porque não vai, né? A indústria teria que encarar isso como um problema estrutural também. E que tipo de ambiente, né, proporciona que esses assédios continuem acontecendo, né? Depois que, imagina, você falou em 2016, 2017 acontecia esse prêmio, que é ontem mesmo, né? Mas de lá para cá a gente já viu vários movimentos se consolidarem e esse assunto ser cada vez mais abordado e, né, grandes abusadores, assediadores, né? A gente vê quem eles são, né? E protestos acontecerem. Que tipo de ambiente hoje ainda propõe que isso aconteça? Né? Se pelo menos que as pessoas parassem, pelo menos porque tem medo da exposição, mas às vezes nem isso, né? Uma cultura que continua se repetindo. Olha, Camille, infelizmente, eu vou até usar uma outra palavra no lugar da palavra que você usou. Você usou a palavra movimento, né? E eu acho que o que a gente teve é uma movimentação. Assim, a gente ainda não teve um movimento, assim como, né, eu estava conversando com você sobre o movimento, a movimentação dos homens a respeito da discussão sobre masculinidades, ainda é só uma movimentação, sabe? Não é um movimento. Eu tô tomando emprestado esse termo do Pedro Figueiredo, que é fundador do Nemo. Então, assim, há uma movimentação, tá? Mas acho que não há um movimento de fato, não há uma articulação política em torno disso. Tá? O que existe são movimentações. Tá? Cada agência tentando resolver o problema da sua forma, não há uma articulação da categoria, né, em torno disso. Então, eu diria que muito pouco mudou, tá? Na prática, e acho que a coisa continua acontecendo. Se a coisa diminuiu no que diz respeito ao assédio sexual, que é uma sensação que eu tenho, né, de que houve uma diminuição do assédio sexual, acho que na pandemia houve ainda mais, porque, enfim, né, as pessoas não estão mais se encontrando pessoalmente, então, nem que seja por isso, houve uma diminuição do assédio sexual, mas acho que há o medo também, né, há o medo de exposição, etc., como a própria Isabela mencionou, assim, mas eu não sinto uma política, por exemplo, de acolhimento das vítimas, né? Eu acho que a preocupação das empresas, das agências como um todo, ela tem sido muito mais apagar o fogo de um potencial escândalo do que de acolher a vítima, por exemplo, né? Que a Isabela apontou como uma coisa fundamental, né? Acho que a primeira coisa tem a ver com o acolhimento da vítima, né? Como ela teve a rede de apoio pessoal dela quando ela sofreu violência no campo pessoal, no campo profissional também, que você precisa de um acolhimento profissional, né? E o que a gente tem muitas vezes é um RH com medo de se envolver na questão, né? Despreparado para se envolver na questão, né? Nenhum profissional de psicologia ajudando, né? Nenhum profissional da área jurídica ajudando, né? Porque o advogado da agência, ela defende a agência, o advogado da agência não defende a vítima, né? Então, ela vai precisar desse apoio jurídico também, ela não encontra necessariamente, né? Então, assim, acho que o que houve foi uma movimentação. Eu não estou tirando o mérito do próprio trabalho de pesquisa, tá? Eu acho que a pesquisa teve um papel importante de trazer a pauta para a discussão e levar para o cafezinho, né, da agência, não ficar só nos corredores, mas acho que ainda há muito a ser feito de maneira mais articulada, assim, sabe? Uma atuação com um cunho mais político, acho, em torno dessa questão. Assim, tá? Você mencionou também a questão do assédio moral remoto, né? Que é uma coisa que com a pandemia, né? Como a gente está há quase 2 anos se encontrando virtualmente, todas as relações e compromissos profissionais elas acontecem hoje em dia dentro dessa estrutura, né? De Zoom, de meeting e tal, que esse assédio ele passou de ser
presencial, né, para acontecer também nessa forma remota virtual. Como é que se dá esse assédio remoto? Você tem É muito um relato simples, né? assim? Não, assim, vários relatos, né? Na verdade, acho que é um mecanismo também que se repete, né? Que se repete em várias agências, né? Que é e empresas como um todo, né? Então vamos lembrar que quando a gente fala de trabalho remoto, né? O remoto forçado na pandemia, né? Que é diferente de home office, remoto forçado na pandemia, ele é só uma parcela da população que tem a chance de trabalhar desse jeito, né? Talvez 10%. Eu chuto uns 10%. Tá? 90% não tem essa escolha, né? E a Patrícia atua junto a esses 90%. Né? Então, também eu vou falar um pouco sobre esses 10%, né? Mas eles parece até white people problem quando a gente fala disso, quando vê trabalho escravo acontecendo no mundo das confecções, assim, né? Mas o que existe é um mecanismo simples de coerção, né? Porque você tem o horário de vida pessoal e de trabalho se misturando, né? Então, as pessoas já não têm mais limites, né? De quando a demanda chega e de quando o prazo de qual é o prazo do trabalho, né? Há uma demissão, há um medo da demissão, porque a gente tem um crescimento da taxa de desemprego absurdo em todas as indústrias, né? E existe menos interação entre as pessoas, interação presencial física entre as pessoas. É muito mais fácil você pressionar por WhatsApp, né, do que olho no olho. Né? Então, por WhatsApp, você manda mensagens, né, dá bronca, chama atenção de uma forma que, pessoalmente, talvez você não fizesse, ou pelo menos pensasse mais para fazer. Né? Tirando aqui aqueles assediadores né, que não têm a menor noção. Assim, né? Então, isso acaba configurando um quadro de assédio moral remoto e que está trazendo aí as consequências. Né? As pessoas já estão predispostas a ter algum tipo de burnout e quando sofre esse tipo de pressão, é uma questão de tempo. É complicado, né? Também quando passa para esse ambiente né? Porque o WhatsApp é uma coisa que é muito, é uma coisa tão pessoal, né? Que é tão próxima, mas já furou essa barreira do pessoal, né? Eu recebo mensagem madrugada, meia-noite, 6 horas da manhã, mas e no Brasil não pegou. No Muito. Brasil não pegou muito algumas ferramentas que têm mais proteção em relação a isso. Né? Então, por exemplo, você usa o Slack, que é uma ferramenta pensada para o mundo corporativo, você consegue configurar horários em que a mensagem vai chegar ou não. Tá? WhatsApp não. WhatsApp você mandou, chegou, a não ser que você tenha uma conta comercial. Né? Nesse que tem uma conta comercial, você consegue programar. Na conta comercial, você consegue programar uma mensagem automática dizendo: estou fora do horário de atendimento, nosso horário de atendimento é de tanto a tanto. Né? Aqui, na conta pessoal, não. Então, você mandou a mensagem, chegou, e aí chegou a pessoa subordinada, ela acha que tem que responder, ela fica pirando a noite inteira. Se eu não responder, será que a pessoa vai achar que eu não dei atenção e vou ser demitido? Coisa, né? E entra nessa roda viva. Não, muitas mensagens eu já respondo na hora para não ficar com essa, nossa, depois eu vou esquecer, depois a pessoa não sei o quê, né? Bom, Isabela, essa coisa da escuta, né, que você trouxe, que a Patrícia, da importância, né? Até quando uma pessoa, a Patrícia mencionou que é resgatada, né, dessa situação análoga à escravidão, né? Esse apoio que ela tem aí financeiro nos primeiros 3 meses e um apoio também psicológico, emocional. Aliás, Patrícia, eu vou perguntar para você, desculpa, que me veio agora na cabeça. Quando essa pessoa sai, né, desse ciclo, ela é resgatada, né, às vezes depois de anos, né, a gente vê histórias aí que a pessoa ficou... tem um documentário que depois eu vou colocar para vocês, que conta algumas histórias, né, de pessoas resgatadas aqui no Brasil. E penso que ficou 20 anos,
20 anos trabalhando né, num trabalho escravo moderno, como que ela está emocionalmente, mentalmente, qual é o trabalho que tem que se fazer com essa pessoa para resgatar ela não só daquele lugar, né, físico onde ela está, mas também emocional e mental, né, totalmente quebrado, né, depois de tantos anos de abuso, de violência, né, porque não são só os excessos de horas trabalhados ou a falta de pagamento, né, falta de condições, também tem bastante violência, né. Como é que ela está? Como é que é uma pessoa que acaba de sair, que acaba de ser resgatada de uma condição dessa? A gente tem um perfil de pessoas que estão muito fragilizadas, né? Eu nunca acompanhei diretamente o resgate, né? Mas a gente trabalha na rede diretamente com as pessoas que fazem atendimento, os auditores, os procuradores. Eu também já fiz trabalhos com pessoas que foram resgatadas, né? Não imediatamente após, mas depois de algum tempo. Mas a gente tem um perfil de pessoas, apesar de ser bem diverso, mas essas pessoas elas são muito fragilizadas, né? Quando elas é explicado para elas que elas estavam naquela situação de trabalho escravo, né? Que elas eram escravos, às vezes é muito impactante. São pessoas que, ao se submeterem a isso, né, elas vêm normalmente de ambientes de vida, né, de seus lares e suas comunidades de situação normalmente de pobreza. Então, você tem pessoas que já são fragilizadas, tem algumas áreas, inclusive, a gente teve um trabalho há muito tempo de trabalho escravo urbano, onde existia muito vício de álcool pelos trabalhadores, né, e alguns de droga. Inclusive, a gente já discute a política de atendimento e assistência, considerando que algumas pessoas vão precisar disso. Ou tem o caso dessas pessoas, por exemplo, os imigrantes, que estão totalmente, né, ali, um grau de vulnerabilidade absurdo, né, pela sua condição de estar passando por isso fora. Então, às vezes, as pessoas ficavam o dia inteiro ali dentro daquela piscina, né, domingo a domingo, com aquele temor incutido de sair. Então, é uma pessoa que está nesse estado, né, emocionalmente profundamente abalada. E tem os casos das trabalhadoras domésticas, né, que eu acho que é bem simbólico do Brasil. E acho que quem teve a oportunidade de ver o caso da Madalena, que ficou muito famoso, né, que foi o resgate daquela trabalhadora que passou a vida inteira, né, da infância até quase 40 Eu anos, vi se não esse, me engano. E isso é uma coisa que chama atenção, é que Madalena fala como criança. Hoje, a última entrevista que eu vi, ela já falava de uma outra forma. E aí eu conversando entre profissionais que atenderam o resgate, falou que é uma coisa que chamou a atenção. E a gente ficou conversando na rede que algo que pode ter impactado é que ela não teve duas coisas importantes no seu desenvolvimento. Ela não teve acesso à escola e não teve acesso à socialização. Ela trabalhava unicamente para servir aquela família. Ela não era da família, ela não era acolhida, ela não tinha um ambiente de convivência. Ela recebia a ordem, trabalhava de domingo a domingo. Então, teve algo que é do ser humano, do processo de desenvolvimento, que foi roubado dela, e que, obviamente, não vai ser devolvido, porque ela já é adulta, foi roubada uma parte da vida mesmo dessa pessoa. Então, a gente tem perfis muito diversos. O avanço que a gente tem hoje da política de assistência, então, a gente tem evoluído para que a área de assistência social e onde tem política de acompanhamento acompanha essas trabalhadoras, né, e esses trabalhadores, grande número de trabalhadores resgatados em outros estados, a gente nem sempre, porque a política de assistência é uma política municipal e a gente não tem, óbvio, infelizmente ainda no Brasil, se construiu um fluxo agora, esse ano foi lançado um fluxo nacional de atendimento ao resgatado, então às vezes a pessoa volta para o seu município de origem e a assistência social sequer sabe, né? Aí quando a rede vai para a gente ainda tem uma rede que precisa amadurecer, a gente precisa fazer formação para que a área da assistência reconheça que aquela pessoa está ali, né? E com toda essa carga de ter passado por esse processo de exploração que fragiliza, que mexe com a autoestima daquele trabalhador ou daquela trabalhadora, né? Que é tratada dessa forma, está colocada naquele ambiente, seja com consciência daquilo ou não, né? Mas vamos pensar o que é essa rotina de exploração, ser sua rotina de vida e de trabalho. Então, a gente precisa, esse olhar, Camila, que você provoca da reflexão é extremamente importante, que é algo que a gente da rede vem, né, sempre discutiu, inclusive pela prática, né? Eu me lembro que um dos projetos de atendimento ao trabalhador resgatado precisava do atendimento psicológico
e descobriu essa questão da dificuldade, inclusive, dessas pessoas se manterem em outros trabalhos, porque esse caso era um trabalho muito pesado, e aí eles usavam drogas, seja álcool ou outro tipo de droga, para suportar as jornadas exaustivas. E aí, quando eles são retirados do resgate, o vício vai para eles. Né? E aí você precisa de uma política pública que dê conta de também cuidar dessa pessoa nesse sentido. É claro que a gente não tem uma cultura de política pública que seja tão cuidadosa, né? A gente tem, eu digo que a mão do Estado é uma mão pesada, né? Ela não tem dificuldade de tratar essas situações. Mas se a gente não tem esse olhar, o que aconteceu com esse trabalhador, sem esse olhar atencioso, eles não teriam conseguido passar. Foi um projeto piloto de inserção no trabalho, pelo trabalho decente, né, com acompanhamento, e se não tivesse atendimento psicológico, boa parte deles não teria tido êxito nessa experiência. É uma coisa, ficou até sem ter o que falar, assim, né? Essas experiências são muito malucas, que até hoje, como você falou, a gente está em 2021 e a gente está vendo, né, isso acontecer. Por isso que eu sempre falo a importância das nossas escolhas enquanto consumidor, né, da gente entender de onde a gente está comprando e investir o nosso dinheiro onde a gente sabe que não tem nada não ético, que não seja ético acontecendo nos bastidores, né? Então, quem gosta de consumir fast fashion, eu entendo o apelo que tem, né, com tendências de moda, é um preço, né, muito inferior aos das marcas de luxo, mas realmente a gente tem que saber como que essas empresas trabalham, né? Que nem Fashion Revolution pergunta, né, quem fez as minhas roupas, né? Quem é que está por trás aí? Que muitas mãos passam, né, na nossa roupa até chegar no nosso armário. Então, a gente tem que nunca parar de questionar as marcas, e não só de roupa, né? De tudo, produto de limpeza, cosmético, café, né? Em fazenda de café, né? Tem muito trabalho escravo em fazenda de café. Agora, Isa, agora chegou a minha pergunta para você, né? Que você fundou a Gema, né? Consultoria, com outras colegas suas. Eu já vou te perguntar sobre a Gema, é que eu quero pegar esse gancho da fala da Patrícia, né, que você tem lá, vocês exercem um canal de escuta ativo, né, que é algo que você mesmo, por experiência própria, viu que faz toda a diferença, né, você sabe que é uma coisa que funciona, que ajuda a pessoa a sair daquele estado e juntar forças para conseguir superar, né, ou enfim, seguir com a vida. Só que você faz isso, né, para empresas, né, estruturando isso dentro de empresas, né, que é algo que para mim toda a empresa deveria ter, porque o RH realmente fica aquela coisa, a gente não sabe o quanto a gente pode confiar no RH, o quanto a gente pode abrir para o RH, né? Tem RHs que funcionam e tem RHs que não funcionam, né? Mas como é que é esse seu processo de escuta ativa dentro de uma empresa, né? Como que ela tem que funcionar para dar certo e, de fato, fazer a diferença para os funcionários? Claro. Antes, Camila, de eu entrar na sua resposta, para a gente ter a dimensão, né? É uma história diferente, mas é uma história do impacto que uma violência não resolvida e não escutada pode trazer. A gente tem hoje nas notícias, né, nas notícias dos grandes portais, a Simone Biles, aquela ginasta premiadíssima norte-americana, não sei quantas medalhas olímpicas essa menina com 24 anos já conquistou, e hoje ela vai, no depoimento dela no Congresso nos Estados Unidos, no Senado dos Estados Unidos, dizer que os assédios e as violências sexuais que ela sofreu do médico Larry Nassar, que era o médico da equipe de ginástica durante 30 anos nos Estados Unidos, os impactos que ele causou nela impediram ela de competir nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, como a gente acabou de ver. Né? Ela saindo de provas, não estou bem, minha saúde mental não está bem, é por causa disso. Né? Então, olha o tamanho. Quando a gente está falando que violências, elas causam um dano global, né? É psíquico, é social, é econômico, e o Brasil ele tem um gravíssimo problema de entender vítimas, sejam elas de quais violências forem, né? A gente tem problemas de prevenção, como a Patrícia muito bem colocou, a gente tem o braço punitivo e repressivo do Estado como o braço mais proeminente, que mais chega para as pessoas, especialmente para as pessoas mais pobres, e a gente não tem um braço de políticas públicas.
né? Efeito de políticas de Estado, não políticas de governo. Mas entrando na sua pergunta, o que significa, né, a escuta ativa? A escuta ativa ela é uma ferramenta de comunicação que ela é muito difundida por pessoas que promovem a ideia de uma boa apuração de incidentes. E qual que é? Ela tem algumas premissas. Ela é uma escuta interessada, ou seja, você está presente ali. Você não está olhando o celular, você não está olhando o relógio, você não está falando assim com outra pessoa, você está presente naquela conversa. Ela é uma escuta sem julgamento. Isso significa que, se você estiver fazendo julgamentos internos, você não vai expô-los, seja pela fala, seja por gestos. Então, você não vai levantar os ombros, você não vai virar os olhos, você não vai fazer suspiros, você não vai fazer gestos de condescendência, né? Você vai ter que trabalhar ali uma poker face, porque é claro que a gente tem nossos preconceitos, eles vão, né? Estão conosco sempre, a gente está naquele movimento constante, as pessoas interessadas em mudar o mundo, acho que a gente está num movimento constante também de abafar os nossos datenas internos, né? E ir para outros lugares de ação. Então, ela é livre de julgamentos. As perguntas numa escutativa, elas são feitas para entender o que a pessoa está falando, nunca para desafiar, para constranger, para julgar. E não são feitas perguntas, por exemplo, a respeito do comportamento da vítima, né? Então, se a gente está fazendo uma apuração de um caso de violência sexual no ambiente de trabalho, que chegou no canal, e eu gosto de chamar de canal de escuta, não de canal de denúncia, porque, para mim, essa mudança de palavra muda o foco, o centro da questão. O centro não é punir a pessoa denunciada, o centro é acolher a pessoa que está relatando um incidente. Trabalhar e ouvir as necessidades dela, os medos dela. Isso não significa que a pessoa que cometeu uma violência não vai ser responsabilizada. Ela vai, mas esse não é o foco. O foco não é demite. Tira logo ele daqui, demite, tira esse problema, né? Porque é um problema estrutural, né? Se eu tiro o João hoje, amanhã entra um José fazendo a mesma coisa. Porque a gente está falando de problemas estruturais, de cultura. E a escutativa, ela também é imparcial. Muita gente acha que escutar as pessoas com respeito é tomar lado, né? É acreditar 100% em tudo que está sendo falado. Uma boa apuração, ela vai se basear em escuta e apuração de documentos, busca de provas, sabendo já que muitos dos tipos de violências e de assédios não têm outras provas, a não ser o relato da vítima. Tanto é que o STF já entendeu, já decidiu que nesses tipos de violência a palavra da vítima tem uma maior importância, justamente porque é muito difícil ter outros conjuntos de prova. Então, essa é assim que a gente faz a escuta. Então, quando eu vou apurar um caso de assédio sexual, de assédio moral, de má conduta, ou quando eu vou formar equipes para fazer isso, por exemplo, meu trabalho na Uber, meu trabalho como consultora da Uber é justamente formar a equipe que faz o atendimento de pessoas que passaram por violações incorridas, casos de racismo, casos de assédio sexual, casos de LGBTfobia. As pessoas reportam e elas vão receber uma ligação. E não pode ser uma ligação que vai perguntar para a menina que saia que ela estava usando, né? Tem que ser uma pergunta, tem que ser feitas as perguntas corretas, deixarem de ser feitas as perguntas incorretas, porque as incorretas revitimizam, retraumatizam e jogam a culpa, a responsabilidade na vítima. Mas para além do processo mesmo da apuração, é necessário que a gente tenha as regras internas muito claras nas companhias, nas empresas e nos locais de trabalho. Então, o que a gente tolera aqui, o que a gente não tolera aqui, e ver essas regras verdadeiramente aplicadas. Porque esse é um gravíssimo problema que a gente tem no Brasil, né? E as empresas, elas reproduzem muito internamente. Eu vejo, assim, uma coisa, muita gente, né, cidadão de bem, fala que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, esse tipo de fala aí desumana. E aí, quando vamos conversar sobre, então tá bom, vamos implementar aqui dentro um canal de escuta na sua empresa? Não, veja bem, a gente não pode perseguir as pessoas, a gente não pode sair punindo as pessoas assim, né? Então, a gente muda a nossa posição com relação conforme mudam as dinâmicas de poder e onde a gente vai ver as coisas aplicadas. Um trabalho sério
é um trabalho que vai ter as regras aplicadas igualmente para todo mundo. Uhum. Então, independentemente se quem assediou foi o CEO da empresa e quem foi assediada foi a faxineira, você vai fazer o mesmo processo. Apenas assim, apenas as pessoas vendo as regras valendo igualmente para todo mundo, independente das partes envolvidas, que a gente vai ter credibilidade no processo. Né? Porque é muito fácil você aplicar a regra para o estagiário, você aplicar a regra para o terceirizado. Eu quero ver essa aplicação de regra para os diretores, para os acionistas. Algumas empresas tiveram coragem de fazer isso. Uma delas foi a Uber. A Uber desligou o seu fundador, né, o seu criador, que era o CEO dos Estados Unidos, por conta de vários comportamentos extremamente inadequados, de conduta, que estavam diretamente repercutindo na perspectiva de reputação e confiabilidade do público. Né? Isso é uma coisa que tem que me dar bastante esperança, que é que cada vez mais, embora eu também acho que é uma movimentação, mas não um movimento, mas cada vez mais tem tido repercussão pública. Né? A gente tem tido cobranças, né, de posicionamentos, de mudanças, e tem empresas que são muito sérias, que querem fazer um trabalho muito sério mesmo, que estão dedicadas a isso. E você não perguntou para mim, mas eu vou só dar um adendozinho da resposta, que você perguntou para quem. Que tipo de ambiente favorece assédio? Né? Que tipo de ambiente faz isso? Ambientes masculinos, exclusivamente ou majoritariamente masculinos. Se você tem mais mulher na liderança, mais gente preta na liderança, mais gente indígena na liderança, com certeza você vai ter um ambiente com menos violência. Porque são grupos que não foram socializados também sob a lógica da violência. Né? A gente não tem o espaço de produção subjetividade de violência. Né? Nós, mulheres, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, pelo contrário, são os alvos da violência. Então, eu acredito que também é isso, um ambiente com diversidade na linha de cima, né? Não só embaixo, mas aqui em cima, faz toda a diferença. Né? Você ter uma perspectiva de negócio menos masculinizado. E a gente tem um grande exemplo atual no Brasil, que é a Luísa Trajano. Eu discordo da Luísa Trajano em muitos aspectos. Né? Ela foi pela reforma trabalhista, pela da Previdência, a gente tem discordâncias grandes. Ela não sabe quem eu sou, mas, enfim, eu discordo dela nesse ponto. Mas ela é uma mulher que está fazendo coisas muito interessantes com seus bilhões de reais, que a gente não viu nenhum homem fazendo. O que um homem faz quando ele ganha bilhões de dólares? Ele vai para a Lua. Quando tem gente morrendo de fome do lado dele. Ele não está nem aí. Não tem nenhuma crise moral. Sabe? Faz sentido eu estar indo para a Lua, considerando que tem pessoas morrendo de fome, de Covid? Talvez não, né? Eu tive a experiência, a oportunidade de ir uma vez para Portugal e conheci o Porto. E tem uma vinícola do Porto, que é a Vinícola Ferreira, acho Casa Ferreira, sei lá, que acabou sendo gerida por uma mulher, porque morreu o marido, morreu o pai, sobrou ela para fazer a gestão do negócio. E teve uma época, acho que foi no século XIX, século XVIII, não sei, que teve uma seca na região do Douro, né, onde se plantam as uvas para fazer o vinho do Porto. Ia perder a safra, os produtores não tinham como bancar o arrendamento das terras. Mas o que essa mulher fez? Ela deu as terras. Ela cedeu gratuitamente a propriedade para os trabalhadores rurais que faziam as uvas, para manter uma tradição, né, secular da produção daquelas uvas naquela região. Então, assim, acho que quando a gente vê mulheres ocupando espaços de poder, tenho certeza porque tem provas, tem pesquisas sobre isso, mulheres ocupando os espaços de poder pensam no coletivo, pensam na saúde das pessoas. Porque quem que é impactada quando não tem saúde? Quem que cuida de idoso? Quem que cuida de criança? Quem que cuida da família inteira? A gente sabe a importância de ter uma boa escola, de ter hospitais bons, de ter UBS, porque senão vem nas nossas costas, né, carregar a demanda disso. Então, eu acho que ambientes diversos, com mais mulheres na liderança, com mais pessoas pretas na liderança, com mais pessoas com deficiência na liderança, com certeza vão ser ambientes menos tolerantes às práticas de assédio. Perfeito. Inclusive, é um dos trabalhos que você faz com a Gema, né? De cuidar da entrada, da permanência e da ascensão da diversidade dentro de uma empresa. Né? Também para dar uma cortada no social washing, que às vezes pode acontecer, né? Que nem acontece com greenwashing, né? Da empresa contratar a diversidade só porque é um tema ou porque ela não quer ser exposta, né? Eu achei bacana quando você falou essa frase, né? Não é só a entrada, né? É a permanência
E aí a ascensão também, para que realmente a gente chegue ali naquele topo com uma real diversidade, né? Eu também acho que causaria muita mudança, transformação positiva também. A gente viu, por exemplo, ó, no caso acho que da L'Oréal. A L'Oréal, ela teve uma CEO aqui no Brasil, que se tornou, se não me engano, a CEO global, agora da L'Oréal. E quando ela entrou, quase não havia mulheres na liderança. Quando ela saiu, ela conseguiu montar uma diretoria com 53% de mulheres. No geral, quando você tem mulheres na liderança, há mais mulheres na liderança, porque mulheres vão chamando outras mulheres, né, para ocupar esse espaço também, vão criando regulamentações para ocupação desse espaço. E, de fato, o social washing, ou o tokenismo, é o que mais tem. Você tem uma pessoa preta, uma mulher, mas vamos fazer o conselho de administração da empresa. Aí tem uma pessoa preta, uma mulher, 40 homens brancos. A gente não é racista. Aí você pergunta para essa pessoa preta que está lá dentro as coisas que ela escuta, né? Ou para uma mulher as coisas que ela escuta. O que é falado sobre o corpo de outras mulheres, né? Se prestam atenção no que ela fala, se as ideias que ela dá são levadas em consideração, né? Então, não adianta ter numericamente as pessoas dentro dos espaços se você não cria condições de segurança para que elas possam ficar ali, que você pense no que tem de defasagem entre os grupos sociais para garantir que as pessoas possam ascender também, né? Para garantir que as pessoas possam permanecer e possam ascender. Né? Muitas vezes é preciso pensar em estratégias. Qual é a sua estratégia, a estratégia da sua empresa, da sua organização, para a permanência de mães? Né? De mães que estão com bebês pequenos, que estão retornando de licença maternidade. Qual, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão, pessoas que menstruam têm garantido por lei um direito a eventual folga ou afastamento do trabalho no período menstrual, porque pode ser um período muito incômodo. As pessoas podem ter cólicas incapacitantes. E isso é uma forma de garantir a permanência das pessoas no trabalho. Né? Porque você reconhece que existe uma especificidade, uma necessidade específica, e você acolhe aquela necessidade. Ao invés de simplesmente falar, você tem muita cólica? Não vai dar para você continuar aqui. A gente precisa de alguém muito ponta firme com o time. E, no geral, o que a gente vê é que quando as pessoas se sentem respeitadas nas suas individualidades, que elas sentem que elas podem ser quem elas são nos espaços, né? E que elas não são criminalizadas pelas suas necessidades, as pessoas rendem mais. As pessoas são mais felizes, as pessoas querem estar naquele trabalho, elas querem se empenhar naquele projeto. Né? E eu acredito muito que é possível você ter lucro, você crescer, sendo uma empresa que respeita os direitos humanos, né? Sendo uma empresa que promove estratégias mesmo. Né? Então, eu escrevi, vamos deixar aqui um link, a Gema escreveu com a WeImpact, que é uma joint venture que investe em startups de mulheres, brasileira, e a gente escreveu, encomendado pela ONU Mulheres, um guia de aplicação dos princípios de empoderamento da ONU para mulheres para startups. E ali a gente está contando, então tem muita ideia, sabe, de como é que você vai fazendo para garantir que as pessoas entrem. Vou fazer só um pequeno paralelo aqui com vida pública. A gente teve a lei de cotas, né, nas universidades públicas, vinda de 2003. Incrível. Estamos garantindo o acesso. O aluno negro, muito provavelmente, vem de uma família mais pobre, com menos recursos. Como que ele vai sair, por exemplo, do interior de São Paulo para vir morar aqui na capital de São Paulo? Ele precisa de o quê? Bolsa permanência. Né? Então, é disso que a gente está falando. É de criar condições que acolham as diferenças, as desigualdades que as pessoas trazem e que não são culpa delas. Né? A gente criminaliza a pobreza no Brasil, a gente criminaliza a negritude, a gente criminaliza as mulheres no Brasil. A gente não dá nada para as pessoas e quando elas não conseguem atingir determinados postos ou continuarem permanecendo num espaço, a gente fala que você não é esforçado o suficiente. A culpa é sua. Então, é garantir a entrada, a permanência e pensar na ascensão. As suas regras para a ascensão, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando, de startups. Nem sempre uma mulher vai ter a mesma disponibilidade financeira para investir no início de uma startup que um sócio homem. Porque ela ganhou até aquele momento 30% a menos que ele durante todos os meses da vida dela.
né? Então, é disso que a gente está falando, é do reconhecimento das desigualdades e do acolhimento delas, e de pensar em estratégias que a gente consiga colocar aqui dentro, está todo mundo no mesmo patamar. Né? Aqui dentro, realmente, olha, as diferenças são acolhidas, são respeitadas, e as pessoas vão ser... vamos ter que ter processos que acolham as mudanças, né? Que acolham, por exemplo, a gestação, né? Ou a paternidade. E uma das formas, por exemplo, de garantir a ascensão de mulheres no mercado de trabalho é com a igualdade de licença entre pai e mãe, porque isso não diz respeito apenas à mulher que quer ter filhos. Eu sou uma mulher que não tenho filhos, não sei se quero ou não, mas não tenho filhos ainda. Então, eu posso falar, eu não vou ser impactada por isso, porque eu vou chegar numa entrevista de emprego, eu posso falar que eu nunca vou engravidar, que eu não quero engravidar, mas eu posso nem ser chamada para uma entrevista de emprego, porque falar, mulher engravida, e aí ela vai ter licença maternidade. Se você fala, homens têm 6 meses e mulheres têm 6 meses de licença maternidade, você elimina a barreira e não contrata mulher porque mulher engravida. De qualquer pessoa que tiver filhos vai sair 6 meses. Entende? Então, assim, temos respostas, tem coisas para fazer. Eu acredito muito no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Estou muito esperançosa nesse país a partir dessa data. E eu acredito que a gente vai ter uma renovação também no Congresso Nacional e uma hora de emplacar bons projetos de lei. Né? A gente tem, por exemplo, uma lei enorme, super bem feita para compliance anticorrupção. Uma coisa que eu quero fazer é emplacar o compliance antidiscriminação. Né? A gente tem que ter leis que incentivem as empresas a terem mecanismos, porque é isso que acontece com a lei anticorrupção. Né? A lei anticorrupção, por exemplo, uma das penas previstas nessa lei é que se sua empresa for condenada por corrupção, você tem que comprar uma página de jornal inteira para publicar a sentença de condenação da tua empresa. Sabe como que você não entra nessa punição? Se você tem um programa de compliance anticorrupção, por exemplo, entendeu? Eu quero que a gente possa criar institucionalmente no Brasil mecanismos assim, legislativos, né? A gente ainda está numa fase muito de boa vontade, de exposição pública, caminho que eu acho difícil também, tem ali é complexo, né? O exposed, ele retira as nuances das conversas, então eu também tenho minhas reticências, embora é uma estratégia de desespero, portanto eu acolho, mas eu acho que a gente não pode trabalhar em respostas baseadas no desespero. A gente tem que ter respostas que mudem efetivamente as coisas. E é isso, falei muito, nossa senhora. Falou muito bem, trouxe informações muito preciosas, Isabela, obrigada. Bom, a gente está chegando agora aqui ao final. Quem quiser fazer aí, pessoal que está assistindo com a gente, quem quiser fazer algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Mas eu quero terminar perguntando para a Patrícia, nós, como sociedade, né, o que a gente pode fazer enquanto coletivo, enquanto indivíduo, né, para atuar contra, né, o trabalho escravo, contra, né, até na prevenção mesmo, né, para que isso não aconteça. Não sei se a gente vai conseguir transformar, mas se a gente pode diminuir, né, se a gente pode melhorar, se a gente pode ser um agente de transformação aí, individualmente ou coletivamente. Como é que a gente pode ajudar? É importante, acho que quanto sociedade, individualmente, eu digo que é apurar o olhar, né? Então a gente precisa ter um olhar, saber o que existe escravidão moderna. Às vezes eu estou há mais de 10 anos falando disso, aí às vezes alguém olha para mim e faz, ainda existe isso, é? Existe, né? A gente precisa saber o que é aquela situação. Então, assim, saber e denunciar. Eu participei de um evento e uma vez a pessoa falou assim, nossa, lá perto de onde eu moro tem uma casa que eu acho que tem um pessoal que trabalha na costura. Eu vou ter que denunciar aquilo. Ela começou a falar na live, foi interessante, porque ela começou a pensar, eu acho que aquela situação tem alguma coisa estranha ali. Né? E às vezes a vizinhança inteira, aquela coisa, tem alguma coisa estranha, mas não é comigo, né? Não é com os meus. E aí a gente tem uma omissão. Então, acho que a gente pode... Vamos pensar, né, que quem denunciou o caso, o vizinho que denunciou o caso de Madalena, tirou ela de 40 anos, hoje é uma mulher, né, falando de vidas e planos e tendo pelo menos o resto da vida aí para ter uma outra vida. Talvez ela ainda pudesse estar sendo explorada. Então,
pensar que a gente pode ter esse papel, né, humanitário, né, de tirar alguém de uma situação dessa. Mas eu acho também que a gente pode pensar enquanto consumidor. Você até falou disso, Camila. A gente precisa ter um olhar, está sendo até lançado amanhã o Moda Converse, né, um movimento encabeçado por algumas organizações, o Instituto, inclusive, é um apoiador, a convite da BVTEX, né, Associação Brasileira do Varejo de Texto, mas com várias organizações, que é começar a provocar isso, né, que eu disse que, enquanto sociedade civil, o nosso olhar é sempre para provocar que aquelas práticas não aconteçam, viu, César? Óbvio que as marcas, elas já vão fazer seu trabalho de divulgar seu bom trabalho. Nosso papel de sociedade civil é provocar para que não tenha nesses universos, né, quem viola. Né? A gente precisa hoje de um esforço coletivo para extirpar a violação. Inclusive, lembrando que violação é concorrência desigual com aquelas pessoas que cumprem a legislação. Né? Então, não é bom para ninguém, né? Não pode existir corporativismo para defender alguém da sua rede, seja enquanto patronal, enquanto na rede, empresa, enfim, porque que é um escravocrata, né? Alguém que se vai de trabalho infantil, enfim, alguém que tem na estrutura de discriminação, como a Isabela falou, de tantas situações aqui também, tantas violações. Então, eu acho que a gente precisa perceber a força que o consumidor tem. O consumidor tem muita força. E aí a gente precisaria assumir isso como responsabilidade de sociedade. E, na outra ponta, a gente precisa estar atento para a política pública. A gente tem, ao mesmo tempo que eu falei que positivamente está se discutindo aumentar 3 meses de seguro-desemprego, a gente teve alguns momentos no Brasil onde se tentou mudar a legislação em relação ao trabalho escravo para tornar mais flexível. Imagina, a gente avança e mais de uma década depois a gente vai voltar para possibilitar. A gente teve uma proposta, né, onde as organizações da sociedade civil se envolveram, mas boa parte da sociedade fora da rede só sabe que existe trabalho escravo quando sai uma matéria. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né, de momentos como esse, que as pessoas entendam a gravidade, que não existe cadeia produtiva livre ainda dessa violação. A gente tem o quê? Boas práticas em algumas cadeias, mas praticamente todas as cadeias, né, que envolvem, principalmente que vai ter, de alguma forma, muita informalidade, muitos trabalhadores, enfim, vai ter trabalho escravo, né? Eu atuo com várias cadeias produtivas no enfrentamento, na prevenção, e é um desafio, mas é interessante quando as organizações se comprometem, quando a gente, enquanto sociedade, sabe disso, fica atento, porque a gente pressiona para a mudança. Eu acho que sociedade civil, a gente tem que ver o quanto a gente, enquanto sujeitos, ou enquanto, quando a gente fala de consumidores, nós estamos falando de um sujeito coletivo. A gente tem um perfil de pessoas, você falar que quem consome determinado tipo, né, de modo, de produto. Imagina essas pessoas se organizando. Hoje a gente tem as redes sociais usando a favor de uma causa. Quantos impactos? Porque a gente sabe que o impacto econômico também vai levar a mudanças, né? Que não seria bom que seria bom que não fosse assim. Mas a gente sabe de forma consciente que o impacto econômico, às vezes, é um grande impulsionador das mudanças, já que o apelo humanitário não tem, muitas vezes, para algumas pessoas, algumas empresas, alguns empregadores, o impacto necessário. Então, acho que é ouvir, pesquisar, procurar saber e ter esse olhar atento e ter isso como compromisso. Eu, enquanto cidadã, enquanto cidadão, não posso ficar omisso enquanto no Brasil ainda tem pessoas sendo escravizadas, enquanto a gente ainda tem trabalho escravo de criança, trabalho infantil, junto com o trabalho escravo. Né? Quando tem minha vizinha, meu vizinho, ou até um parente pode ter uma trabalhadora escravizada. Eu não posso mais assistir calado. Eu acho que é esse compromisso que a gente precisa ter de não vou mais admitir o que posso fazer enquanto cidadã, enquanto comunidade, enquanto consumidor, para mudar essa realidade, para tirar essas pessoas dessa situação de violação. E, enfim, a gente ir para um projeto de desenvolvimento onde a gente possa falar de outras coisas, não da base do processo civilizatório, né? Porque a escravidão nos coloca num processo lá atrás de qualquer projeto civilizatório. Nossa, com certeza, Patrícia. Acho que a consciência, conhecimento, sempre buscar informações e de fato, tentar fazer a diferença mesmo, né? Não é só ter a consciência de que isso acontece, mas atuar, né? Estar ativo aí nesse combate de alguma maneira. Né? Gente, então a gente vai encerrar. Eu queria agradecer muito vocês estarem aqui, tudo que vocês trouxeram foi muito rico.
ouvir vocês durante todo esse tempo. Queria agradecer também às pessoas que vieram. Eu vi que teve pessoas que já estavam nos outros encontros das outras semanas e pessoas que também estavam aqui pela primeira vez. Na semana que vem a gente tem mais 2 encontros, né? Na quarta-feira que vem e depois na outra semana na quinta. Quarta-feira que vem a gente vai ter um recorte ainda falando sobre a questão da mulher, a gente vai ter uma psiquiatra. A gente vai ter a Elo Artuso, que é educadora, né, do Fashion Revolution, ela é da parte de educação do Fashion Revolution, trazendo também um recorte sobre o papel da mulher, né, na indústria da moda e o custo psíquico que acaba se abatendo sobre ela. E a gente vai ter também uma pessoa que vai trazer, vai compartilhar um depoimento de uma experiência própria, né, uma experiência pessoal que ela teve de um assédio moral bastante pesado no trabalho, tá? E aí eu sempre deixo aqui no finalzinho umas indicações, deixa eu ver se entrou aqui, né, ou de filme, ou de livro, ou de música, ou de um perfil interessante para ver no Instagram. E os documentários, eu peguei A Origem do Trauma, que foi a própria Isabela que indicou, né, desse médico, Gabor Maté. O filme tem um site, né, você entra no site, você consegue assistir, e aí tem esse que está passando na HBO, no HBO, Escravidão, século XXI, do Bruno Barreto, que eu já assisti, são 5 episódios, cada um se passa um se passa nas fazendas, né, na zona rural, outro se passa nas oficinas clandestinas em São Paulo, né? Cada um pega, sobre o assédio, escravidão sexual, então cada um tem um tópico e é bem interessante. Aí a música é It's Okay, do Imagine Dragons, que é a influência dos meus filhos em casa, adolescentes. É uma música nova deles que fala It's Okay to be not okay. E aí tem esse perfil no Instagram de um artista 3D que eu descobri essa semana que eu viciei, porque ele faz umas obras com umas bolas coloridas que vão passando por uns lugares assim que você te acalma, sabe? Quando você está precisando dar uma desligada, dar uma acalmada, é realmente uma visão, é muito bonito de ver, e tem uma música que é agradável e tal, e a gente fica calminho. Então é isso. Então passo aqui as indicações para vocês e peguem aí os comentários que o Ken, a Isabela e a Patrícia deixaram. Tem muito conteúdo importante que acho que se não serve, né, para vocês, para nós, pode servir para algum amigo, para algum parente, para algum colega de trabalho que esteja passando por uma situação complicada e precise de ajuda, de um acolhimento, de um ouvido, né? Então, espero que vocês todos tenham gostado e, de novo, muito obrigada. Eu deixo um beijo muito grande, um agradecimento forte aí pela participação de vocês, tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada, um beijo. Tchau, pessoal.